Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante e é um assunto muito central na fé, na nossa vida cristã. Esse assunto é um dos assuntos mais importantes, que é a nossa consciência. Fala aí, a minha consciência. Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e ali você fica pensando sobre a sua vida, se o que você está fazendo está correto, se não está correto, se aquela atitude que você teve durante o seu dia foi correta ou incorreta. Isso tem muito a ver com a nossa consciência. E a consciência é algo muito importante na nossa vida com Deus. O apóstolo João escreveu dizendo que se a nossa consciência não nos acusar, nós pediremos e alcançaremos tudo diante de Deus. Ou seja, nossas orações serão ouvidas se a nossa consciência não nos acusar. Porém, se a nossa consciência nos acusar, você sabia que muitas vezes a nossa oração não vai ser ouvida? Sabe por quê? Porque a nossa oração não vai estar baseada em uma fé verdadeira. Porque a gente vai estar orando, mas a gente sabe que tem uma situação na nossa consciência que fica nos acusando, e por causa daquela acusação nós não cremos que podemos receber, e porque não cremos nós não recebemos aquilo que pedimos diante de Deus. Você está entendendo? Então a consciência é algo muito importante na nossa fé. E eu quero ler com você aqui o texto de Atos capítulo 3, e nós vamos falar sobre a consciência para com Deus. Amém? Vamos ler o capítulo 3 todinho, você pode acompanhar com a gente aí nos telões. Está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do povo, do meio do povo.
E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Capítulo 4, verso 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Amém? Senhor, nós oramos nessa noite, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo esteja aqui sobre nós. Peço, Senhor, que a Tua unção, que é o Teu Espírito, direciona a minha vida, para que seja falado tudo aquilo que é a Tua mais perfeita vontade, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte: porque um homem se dispôs a buscar a Deus e a ter compaixão, uma multidão foi alcançada nesse dia. Pedro e João se dispuseram nesse dia a buscar a Deus, subir ao templo para orar e buscar a Deus. Quando eles chegaram lá, eles viram aquele homem. Eles não passaram daquele homem, mas eles se compadeceram, eles tiveram compaixão. Aquele homem foi curado. E por causa disso, uma multidão de pessoas foram salvas, como disse aqui o último versículo que nós lemos, o número subiu para quase 5.000 homens. Sabe o que é maravilhoso? Quando alguém se dispõe a buscar a Deus. Será que alguém aqui está se dispondo a buscar a Deus? Amém? Quando se lembra do pastor Sandro, que pregou aqui no meu aniversário? Nós já combinamos agora, quarta-feira agora, nós vamos sumir. Nós vamos para um sítio e nós vamos ficar lá jejuando por 3 dias e orando e buscando a presença de Deus. Nós sabemos que quando nós buscamos a Deus, Deus faz grandes coisas. Há grandes coisas que Deus vai fazer em Fortaleza. Nós estamos orando por essa cidade. Amém, meu amado? Vou abrir um parêntese aqui, ó. Você que está orando na sala de oração, orando por Fortaleza, olha para aqueles banners, ora por um por um. Deus escolheu que o que Ele vai fazer nessa terra, Ele vai fazer através de oração. Você que está orando, pagando um preço de oração, Deus está usando você para fazer o que Ele vai fazer nessa cidade. Amém, meu amado? Quando alguém se coloca para buscar a presença de Deus, quando alguém se coloca à disposição de Deus para se compadecer, Deus sempre fará grandes coisas. Nós vamos ver Deus fazer grandes coisas nessa cidade, no nome de Jesus. Amém? Mas falando sobre consciência, eu quero falar com você que o apóstolo Pedro, ele começa a pregar para esses homens, e o primeiro subtítulo que eu vou falar aqui é a consciência da condenação. Fala isso comigo aí, consciência da condenação. Quando o apóstolo Pedro começa a pregar ali aos israelitas, parece que ele está muito duro, porque ele fala coisas muito duras. Vamos reler aqui, versículo 13 em diante, olha lá. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Olha o que Pedro está falando. Pedro está falando, ó, Deus glorificou a Jesus. E vocês viram o que Jesus fez aqui, Ele curou muitos enfermos, Ele ressuscitou mortos, Ele fez tudo aquilo. E quando Pilatos decidiu soltar Jesus, vocês o negaram e o traíram. Você não acha que era duro ouvir isso? Sim ou não? Mas Pedro falou. Era uma coisa dura de ouvir, mas Pedro falou. O que Pedro está falando? Vocês são culpados, vocês têm culpa no cartório. O pecado de vocês, a decisão de vocês, de negar Jesus, de trair Jesus. Vocês são culpados. Ele continua falando, verso 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Olha o que Pedro está falando. Vocês negaram a Jesus, que é o santo, que é o justo, e pediram que soltassem Barrabás, aquele homicida. Vocês preferiram o ladrão do que o Cristo. Em outras palavras, o que Pedro está falando? Vocês estão condenados.
Vamos continuar, versículo 15. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunha. Olha o que ele está falando. Imagina o coração daqueles israelitas ouvindo isso. Vocês negaram o santo e o justo. Em vez de poder libertar Jesus quando Pilatos decidiu soltá-lo, não. Vocês quiseram que Jesus continuasse preso e vocês pediram um ladrão. Vocês preferiram um homicida, Barrabás, do que a Jesus. Vocês mataram o autor da vida. E ele termina falando o autor da vida a quem Deus ressuscitou. Ou seja, vocês mataram, mas agora ele está vivo, e agora? E o próximo versículo piora a situação deles. Diz assim: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O que ele está falando? Vocês negaram Jesus, vocês escolheram que Jesus fosse morto. Como ele disse aqui, dessarte, matastes o autor da vida, ou seja, vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou e ele teve poder o suficiente agora para fortalecer esse paralítico, e esse paralítico está andando agora e pulando aqui na frente de vocês, porque aquele que vocês mataram deu força a esse paralítico. Em outras palavras, o que Pedro está falando é, vocês estão enrolados. Vocês mataram a pessoa que vocês não deviam ter matado. Vocês negaram uma pessoa que vocês não deviam ter negado, porque vocês acharam que ia negá-lo, que ele ia morrer e ser enterrado, mas agora ele está vivo. Em outras palavras, agora vocês vão ter que prestar conta com ele, porque ele está vivo. Fala comigo assim, ó, ai, ai, ai. A condenação é uma coisa muito forte, muito forte. Eu já li alguns livros e vi algumas pessoas que foram condenadas à morte. Você sabe que quando o juiz bate aquela sentença, não tem mais nada a fazer. Aquela pessoa, não tem mais ninguém por ela, não tem recurso, ela foi condenada à morte. Ser condenado é algo muito ruim. Hoje as pessoas estão pregando um tipo de evangelho onde não existe condenação. Ah, Deus é amor, é a graça. E as pessoas pregam um amor que aceita tudo e que concorda com tudo. Eu quero te dizer uma coisa, esse Deus que aceita tudo e concorda com tudo, não é o Deus da Bíblia. Há muitos deuses aí, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, que nos deixou a Bíblia, não é esse Deus que aceita tudo e concorda com tudo. Não é. Mas Deus não é amor? Deus é amor. Por isso que Ele não nos deixa no pecado, porque o pecado é maligno, o pecado condena. Então, amado, essa palavra condenação, fala comigo, condenação. Condenação é uma palavra que está na Bíblia. Eu quis usar esse texto aqui, que é um texto muito conhecido, para você entender. Olha lá, talvez você nunca olhou por esse lado. Marcos 16, verso 15 e 16, Jesus disse assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será? Quem, porém, não crer será? Quem, porém, não crer será? Condenado. Isso é algo que nós precisamos ter consciência. Existe uma condenação para aquele que não crê na palavra, para aquele que não vive a palavra, e essa condenação, meu amado, ninguém escapa. Muita gente não gosta de falar sobre isso. Gosta de fugir, gosta de achar um escape, mas eu quero te dizer, não vai dar para fugir para sempre. Um dia nós vamos ter que encarar a realidade da nossa vida. Todos nós. Amém? A Bíblia faz um comparativo sobre a antiga aliança e a nova aliança. E antes de ler o texto, eu quero te falar isso. A antiga aliança, a santificação, a purificação e a própria aliança foi feita com derramamento de sangue de animais. O Antigo Testamento, né? O tabernáculo de Moisés e tudo aquilo. Tudo era feito com derramamento de sangue de animais.
Então, eles matavam ali as ovelhas, os carneiros, os pombos, os bois, matavam, e aquele sangue era o sangue da aliança que havia sido feita. Você está entendendo? Hoje nós não temos mais nenhum tipo de sacrifício de animais, porque houve um único sacrifício perfeito e suficiente, o sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Mas hoje, a aliança que temos com Deus é uma aliança feita no sangue de Jesus. Amém? Uma aliança feita no sangue de Jesus. Só que antigamente, antes de Jesus, na antiga aliança, quando um homem cometia um pecado que a lei condenava, se tivessem duas testemunhas de que aquele homem ou aquela mulher tinha cometido aquele pecado, ele era apedrejado e morto sem piedade. Agora, olha o que o escritor de Hebreus, no Novo Testamento, escreveu a respeito disso. Olha bem, estamos falando sobre a consciência da condenação, amém? Hebreus 10, 28 em diante diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fala comigo assim, ó, uau. É o nosso Deus. O que ele está falando é que se o povo era apedrejado por profanar o sangue de bodes, de touros, de novilhos, era apedrejado, quão maior deve ser o castigo, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que profanar o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança. Você está entendendo? Então, amados, uma realidade que nós não temos como fugir dela, é que se nós não cremos em Cristo Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será? Se nós não cremos em Jesus e não vivemos a sua palavra como ela é, o fato é que nós estamos condenados. E não há como escapar disso. Não importa se você é irmão do presidente da República, sobrinho do senador, ou qualquer coisa do tipo, nada disso importa diante de Deus. Não importa quantas boas obras você fez, porque o homem, ele não é salvo pelas boas obras que faz. Se nós não cremos em Jesus, e é impossível desvincular a palavra crer da palavra obedecer. Você não pode amar a Deus se você não obedece a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, meu amado, se nós, em qualquer situação, vivermos uma vida onde nós não estamos de fato crendo na palavra, temendo a Deus e andando segundo a sua vontade, a realidade é que nós estamos todos condenados. E não tem como escapar disso. Esse tempinho de silêncio é para você pensar mesmo. Agora, muitas vezes, quando nós pensamos em pecado, quando nós falamos pecado, condenação, muitas pessoas vão para um extremo. Não, eu não estou prostituindo, eu não estou adulterando, eu não estou me envolvendo com pornografia, eu não tenho nenhum vício, eu não matei ninguém. As pessoas vão para esses pecados assim, mas eu quero te falar, existem muitos pecados, que às vezes as pessoas se acostumam com eles. Você quer ver alguns? Quem quer ouvir alguns? Vou te falar alguns. Pecados terríveis que as pessoas cometem. Eu vou te dar um exemplo. De repente alguém chega e fala assim: não, eu vou congregar na igreja,
Sabe, mas eu vou ser assim um crente light. Não vou me envolver muito. Vou num culto só, assim. Não vou me envolver muito, não. Sabe o que significa isso? Isso significa que você nunca foi salvo. Isso significa que você nunca teve um Senhor sobre a sua vida. Isso significa que você ainda não recebeu revelação da palavra. Porque a palavra diz que quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e nós deixamos de ser escravos do pecado, passamos a ser escravos de outro, a saber, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que deu sua vida em favor dos nossos pecados. Então o fato é que se a minha vida foi entregue a Ele, a minha vida agora pertence a Ele, eu sou dele, e eu não tenho mais direito sobre a minha vida de falar se eu faço muito, se eu faço pouco, se eu me envolvo muito, se eu me envolvo pouco, se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, se eu nasci de Deus, se eu nasci de novo no Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, meu amigo, é tipo o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Você tem um dono, o dono fala, vai, você vai. O dono diz, vai para a direita, você vai para a direita. Agora deixa eu te explicar. Deus não tem que dizer nada para você se a Bíblia já diz. Deus não tem que descer do céu e mandar você congregar. A Bíblia já manda. Deus não tem que descer do céu e mandar você servir. A Bíblia já manda. Deus não tem que descer do céu e mandar você se consagrar. A Bíblia já manda. Deus não tem que descer do céu e mandar você evangelizar. A Bíblia já manda. Deus não tem que descer do céu e mandar você amar o seu irmão. A Bíblia já manda. E quando nós nos desfazemos desses mandamentos, simplesmente o que está acontecendo é que nós estamos condenados. E aí é onde nós conhecemos muitos cristãos fracos. Muitos cristãos que vivem, mas não têm autoridade na sua vida. Por quê? Porque ele sempre tem em sua consciência um ponto que o acusa. Ele sabe porque sabe que não está fazendo o que deveria, não está vivendo como deveria, não está amando como deveria, não está servindo como deveria. E existe em sua mente uma consciência de condenação. Quem está entendendo até agora, diga amém. Amém? Mas essa pregação não tem só esse tópico, não, tem mais um. Então, o primeiro tópico foi consciência da condenação. O segundo tópico é a consciência da graça. Amém? A consciência da graça. Quando o apóstolo Pedro estava pregando assim, e ele falou tudo isso com eles, olha, vocês mataram o autor da vida, vocês negaram o justo e o santo, vocês fizeram tudo isso. Ele continuou dizendo isso aqui, no verso 17, olha lá. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Olha bem, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Olha lá. O que esse texto está dizendo, irmãos, é que quando nós pecamos, nós cometemos um pecado, dificilmente alguém vai acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou ferir o coração de Deus. Ninguém acorda assim, é ou não é verdade? Hoje eu vou fazer mal para o Espírito Santo. Hoje eu vou entristecer a Jesus, ele vai ver. Ninguém faz isso, ou faz? Muitas vezes quando nós pecamos por ignorância. Nós vivemos longe de Deus, nós ofendemos o coração de Deus, mas quando nós pecamos, muitas vezes nós não estamos nem lembrando que o nosso pecado entristece o coração de Deus. Você sabia que Deus tem coração? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você sabia que Deus se entristece? Sabia? Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus com o qual foste selado para o dia da redenção. Deus se entristece, Deus tem coração. Mas muitas vezes você esquece que quando você não está vivendo a vontade de Deus, você está entristecendo a Deus, mas não vai entristecer mais o nome de Jesus. Se você fez por ignorância, você não vai fazer mais, em nome de Jesus. E ele continua dizendo, verso 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Olha o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Fala comigo assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Irmão, essa palavra cancelada é muito forte. Quando você é um réu, você está sendo acusado diante do juiz, e de repente, todas as provas contra você desaparecem, somem. E o juiz vai abrir lá os documentos e ele vai ler e fala: não tem nada aqui, só tem papel em branco. Ele não tem com o que te condenar, ele não tem nenhuma prova contra você. O que Jesus está falando é que quando você se arrepende e você se volta para Deus, você se converte para agradar a Deus, o que Jesus está falando é que Ele vai cancelar os seus pecados. Aquilo que era contra você, que estava lá escrito contra você e que ninguém podia livrar você daquilo, aquilo vai ser cancelado. Cancelado. É por isso que a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você, meu amado, se arrepende, você muda sua mente, você não quer mais viver na prática desses pecados, você quer agradar a Deus. Tem alguém aqui assim? Quando você muda isso, o que acontece é que os seus pecados são cancelados. Ninguém mais pode usar aqueles pecados contra você mesmo. Ninguém. Ninguém. Mas pastor, eu pequei ontem. Pois não peque mais. Se arrependa, se converta a Deus. Mas pastor, eu não estou muito envolvido com a igreja não, eu estou assim meio, só vou no culto mesmo. Mude isso, meu amado. Ser um cristão não é vir aqui uma vez por semana. Eu estou muito tendencioso a pregar uma mensagem aqui ainda esse ano, se o Senhor me permitir. Eu não sei se vai dar. Mas eu vou te dar uma dica para você estudar na sua Bíblia. Pega no Novo Testamento tudo aquilo que é uma promessa para nós no plural. E você vai ficar assustado de que praticamente tudo que é prometido para nós no Novo Testamento é sempre no plural. Você sabia que o Espírito Santo habita em nós? Você sabia que ele se manifesta em nós? Nós dependemos uns dos outros. Se você era um crente sabadeiro, aquele camarada que só vai no culto, não seja assim. Porque isso está longe de ser um cristão, segundo a vontade de Deus. Eu quero te contar uma coisa que talvez você não saiba, mas eu quero te falar. Ser um cristão segundo a vontade de Deus é muito difícil, tá? Ser um cristão segundo a vontade de Deus é muito difícil, tá? Exige muita renúncia. Deus vai usar os irmãos que estão perto de você para te lapidar, para te moldar, para te ensinar como lidar com o próximo em amor. Um amor incondicional só pode ser oferecido a uma pessoa que não merece. Então Deus vai te amar e vai te ensinar a amar incondicionalmente quando você estiver lidando com pessoas dentro do corpo de Cristo que não merecem o seu amor. Aí você vai aprender a amar com Deus. Então, meu amado, ser um cristão segundo o padrão das Escrituras exige renúncia. Por quê? Porque nós queremos ficar em casa, deitado no nosso sofá. Nós queremos ir para aquela festa de aniversário do nosso primo, do nosso sobrinho, do nosso tio, do nosso vizinho, do cachorro, do pet shop que eu lavo o meu cachorro. E aí vai.
Nós queremos fazer muitas coisas para relaxar, para curtir, mas eu quero te falar uma coisa, nós vamos relaxar e curtir lá no céu. Eu não estou falando que nós não podemos relaxar e curtir aqui, mas eu estou falando que há tempo para todas as coisas. Nós relaxamos, nós curtimos, nós brincamos, mas nós temos responsabilidades como família de Deus. Se você não assumiu as suas responsabilidades até ontem, assuma hoje. Arrependei-vos e convertei-vos. Vamos falar isso bem alto? Fala comigo. Arrependei-vos e convertei-vos para serdes cancelados os vossos pecados. Agora, amado, quando você tomar essa postura, você acha que Deus vai se tornar mais forte porque você tomou essa postura? Não. Você acha que Deus vai ser melhor porque você se arrependeu e converteu? Não. Por que Ele fala para você se arrepender e se converter? Olha aí o que diz o versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Ele está falando isso para você se arrepender e converter, é porque isso é bom para você. Isso é bom para você. Tempos de refrigério, sabe o que é o diabo não poder acusar você mais? Sabe o que é chegar uma enfermidade, um problema na sua casa, você se levantar com autoridade para orar e repreender aquele negócio porque você está em Cristo? Sabe o que é uma situação do diabo se levantar na sua casa e na sua família e você ter voz e autoridade para orar e colocar aquilo para fora, porque não há nenhuma consciência de condenação, você sabe que você está em Cristo, você está revestido da autoridade de Cristo e como um cristão fiel e verdadeiro, você pode colocar esses capetas tudo para correr? É uma consciência da graça. Eu não mereço, eu já errei muito na minha vida. Mas quando eu ouvi a palavra, eu me arrependi, eu me converti a Deus. E Ele, pelo seu infinito poder, cancelou os meus pecados. E hoje eu vivo para servi-lo. Eu sempre converso com a minha esposa. É engraçado as minhas conversas com ela. Porque é difícil sonhar com as coisas desse mundo, quando você não é desse mundo mais. Então eu fico conversando com ela, falo, amor, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir uma casa? Aí a gente constrói uma casa, Deus manda a gente lá para a China. Eu vou fazer o que com a casa? Aí, tá, então não vamos construir uma casa. Quando você é nascido do Espírito, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você só sabe uma coisa, sua vida pertence ao Senhor. Você está cantando aquela música lá daquele cantor muito famoso, onde me mandares eu irei, tudo que pedir te darei, eu te amarei com tudo o que sou. Onde me mandares eu irei. Eu quero falar com você, se você tem na sua vida consciência de condenação, se a sua consciência te acusa, você tem duas coisas para fazer hoje, e Deus vai fazer a terceira por você. Se você tem consciência de condenação na sua mente, as duas coisas que você deve fazer hoje é se arrepender e se converter. Para quê? Para serem cancelados os seus pecados. Você não pode cancelar os seus pecados, eu não posso cancelar os seus pecados, mas se você se converter, se você se arrepender e converter, o único que pode cancelar os seus pecados, Ele disse que faria e Ele fará. E aí, meu amado, não tem nada melhor do que ter uma verdadeira, legítima consciência limpa. Não limpa porque você não fez nada, mas limpa porque Jesus lavou com o seu sangue. Quando a sua consciência é lavada por Jesus, nada nem ninguém pode acusar você. Nada nem ninguém pode condenar você. E como o apóstolo João disse, eu falei no início, tudo o que você pedir, você vai alcançar diante do Pai, quando a sua consciência não te acusar. Não tem nada que eu quero mais hoje para a sua vida, do que você se arrepender e se converter.
e viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor. E ver o sangue de Jesus vir e purificar a sua consciência. Se arrependa hoje. Se converta ao Senhor hoje. Você vai poder olhar para o diabo e falar: perdeu, playboy. Eu pertenço a outro agora. Aquele que morreu e ressuscitou. Amém? Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos. E tenha 1 minuto aí para meditar. 1 minuto para meditar. Com seus olhos fechados, com a sua mão sobre o seu coração. Pense bem. Existe consciência de condenação aí? Feche os seus olhos e pense nisso. No dia que se chama hoje, você está servindo ao Senhor de todo o seu coração? Feche os seus olhos e pense nisso agora. Você está sendo um cristão verdadeiro, conforme as Escrituras ensinam? Você está vivendo com Jesus ou você está negando Jesus? Você está como os israelitas que estão preferindo o homicida do que Cristo? Você está preferindo Cristo ou o homicida? Você está preferindo Cristo ou o conforto que tem matado a sua fé? Você tem preferido Cristo? Você prefere Cristo ou o conforto? Você prefere Cristo ou os prazeres? Você prefere Cristo ou a sua vontade própria? Cristo preferiu você. Ele deu a própria vida por você. A própria vida dele, ele deu por você, porque ele preferiu você. Ele deu a vida para que o sangue dele lavasse os seus pecados. Então eu quero te falar, por favor, não escolha permanecer no pecado. Não escolha viver com uma consciência de condenação. Não escolha viver com uma consciência de condenação. Se arrependa, se converta e receba perdão dos seus pecados hoje. Viva como um cristão verdadeiro, cheio da autoridade de Jesus. Sonda o seu coração agora. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar com o Senhor. Foi Ele que se sacrificou por você.